Existe algum exercício para se comunicar com um desses eus? Então, os exercícios, né, que a gente aprendeu em Dáquila, né, quando você começa a fazer aquele trabalho da linha da vida, o ABC lá, você já está aprendendo ali, é o início para você ter a manipulação da energia, entendeu? Do seu futuro, da sua vida, no seu dia a dia, do seu presente, né? Que a gente só consegue alterar o nosso presente, né? A gente só consegue alterar o nosso presente. O nosso Zeus só consegue fazer algo por nós se nós aceitarmos o que está nos sendo apresentado ali no presente, entende? Então, mas o seu eu do futuro mandou você ir para a direita. Mas você fala, não, mas eu não quero saber, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E aí você muda e você vai passar para alguma coisa, entendeu? Uma coisa ruim, uma coisa boa, sei lá, mas isso a gente tem que começar a aprender essas conexões, então, com você mesmo. Então, são sensibilidades, são intuições, né? Que você vai despertando em si e que você vai tendo isso mais aflorado. Então, assim, você começa também a fazer exercícios de treinamento. Por exemplo, tem o exercício das moedas, que o Urandi ensinou, que você coloca as moedas, manda alguém tocar, você fica de costa, aí você vai, passa a mão por cima, né, sem tocar nas moedas, você dá um comando para você, olha, a moeda que não for da minha energia, que ela se manifeste na ponta do meu dedo um formigamento. Então você vai, o cara botou 5 moedas na mesa e você vira de costas e pede a alguém tocar naquela moeda e botar no mesmo lugar. E aí você volta para sua posição, você faz esse teste e fica treinando, né? Isso já é um treinamento do seu contato com o seu eu. Porque, entenda bem, é o corpo de luz, né? Está intrinsecamente conectado. Nós estamos intrinsecamente conectados com nossos eus. Porém, existe uma barreira do ego, sabe, da mente, né? A mente, nosso cérebro, nossa mente é uma interface com essas realidades que estão em outro plano, né? Que estão na 4ª, na 5ª, na 9ª dimensão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que adaptar nosso cérebro hoje, a nossa mente, para lidar com essas tecnologias que já estão em nós. Nós já temos essas tecnologias. Só que, como fazer isso? É toda uma prática, todo um treinamento, todos são exercícios, entendeu? Que você tem que fazer, né? Então... Marcelo? Oi. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, como que a gente pode identificar, por exemplo, se a gente está ouvindo... Porque, na verdade, está falando que a intuição, né, o nosso eu do futuro, ele fala, né, com a gente através da intuição, não é isso? Sim, uma boa parte dela é da intuição. Mas se você faz alguma coisa que você entendeu, intuiu e dá errado, o que seria, então, se não... Enfim... Porque hoje tem que estar com isso muito desenvolvido, aguçado, porque às vezes pode ser que dê errado, né? Aconteceu já comigo algumas vezes de eu ter um pensamento, achar até coisas que, por exemplo, parecia que é para ser na sua vida, sabe aquele negócio, nada é por acaso? Sim. Tem essa coisa de nada por acaso. É o que pode ser, vai dar errado não, quer dizer, é um aprendizado, às vezes que o eu do futuro fala, você tem que passar por isso, ou o que seria isso quando dá errado e você também tem aquela intuição que tem que ir naquela direção? Como seria isso, na verdade? Então, o que eu sei por experiência, tá? Por experiência, de vivência, de tudo isso, né, Rosa? A gente já passou por tanta coisa. Eu falo o seguinte, tá? Que boa parte dessa comunicação ela é verdadeira. Mesmo quando leva para o lado negativo, a gente bate o pé que a gente não quer aceitar. E aí acontece algumas coisas, a gente quebra a cara, passa por um caminho errado. Rose, quer falar alguma coisa? Porque o que acontece? A gente estuda bastante, né? Então, são as infinitas possibilidades. Dentro daquele quadrante, o seu eu vai se comunicar com você, né? Mas você tem que estar alinhado, né? Você tem que estar todo alinhado para você receber essa informação. É aquilo lá que a gente falou no começo, é todo um processo. Então, como você chega nesse processo? O seu corpo tem que estar alinhado, as suas células têm que estar alinhadas, a sua mente tem que estar alinhada, seu corpo. E aí você ter uma conexão melhor, porque dentro do seu campo de verificação são infinitas as possibilidades. E você pode ter a sua melhor versão, porque ele está lá no futuro. Ele vai sempre querer o melhor para você. Ele vai te desejar o melhor.
Mas a nossa mente, né, a nossa pineal é poluída. Então, a gente acha que é aquilo, mas a gente não tem a certeza absoluta. E a gente acha que aquilo é uma intuição. A conexão com o nosso eu, né, como a gente diz, a mente tem que estar bastante acelerada. E aí é como se você se alinhasse. Eu. E há uma segurança do que vai acontecer. Hoje, com todos esses trabalhos, com tudo que aconteceu, com todas essas conexões, nós temos uma certeza do que vai acontecer para o futuro. Então, assim, quando a informação vem para a gente, ela é certa. A informação vem de qualquer situação que possa acontecer. É como se você visse lá na frente. Então, assim, quando você faz algo que você julga, é isso, e aí no final não deu certo, é uma das possibilidades. Porém, você não captou a melhor possibilidade, porque são infinitas as possibilidades. É física quântica. Quando você começa a estudar tudo isso, você começa a entender que nós estamos num campo de física quântica. E todas essas possibilidades estão no ar. Então, qual o trabalho? Aquilo que eu falei lá no começo. Para você se alinhar, você precisa trabalhar o processo, né? Ter todo esse trabalho que a gente tem. E é todos os dias, gente, se monitorando. É todos os dias, uma alimentação saudável, a prática do exercício e a mente, despoluir a mente. Trabalhar o anti-estresse, né? E os exercícios, né? O falar com os seres, né? Ir a campo, fazer os trabalhos do campo. Olhar as luzes, receber a energia fotônica e sabendo que a energia fotônica ela pode adentrar no seu DNA para fazer todo o trabalho de ativação total somente se você tiver com toxinas baixas. Rurandi sempre brinca, né? Gente, pode ter um pouquinho de toxina, mas é um pouquinho, gente, porque a gente precisa ter menos toxina. Então, isso é a conexão. Você só vai ter a certeza quando você tiver todo esse alinhamento. Então, vai acontecer, as mulheres intuem muito, né? São muitos canais, e a gente é intuitivo desde que nasce, todas as mulheres, né? Mas, porém, a gente vai se desvirtuando, e às vezes a gente não está tão conectado naquela faixa do que é real para nós. Às vezes a gente está vibrando numa determinada situação que acha que aquilo é positivo, mas aquilo não é positivo naquele momento. Mas você vai passar por aquele estresse. E no final você vai entender que aquele errado virou positivo, porque não existe o que é ruim, não existe o que é mal. Para Deus, tudo é positivo. Então, você passou por aquilo, mas eu tenho certeza que você errou, mas você aprendeu e algo de bom você tirou dali. Então, a sabedoria é tirar o que é bom, mesmo que seja ruim. É uma brincadeira até que Marcelo brinca assim, tá ruim, mas tá bom. Você aprendeu. Aí você começa a ver onde que está essa conexão. É um eixo, gente, é um equilíbrio. E aí você passa a usar tudo que você tem para utilizar no futuro. Hoje a gente faz isso, a gente usa isso para trabalhar o futuro. É como se visse o futuro, visse lá na frente. Mas, gente, no decorrer desse futuro que a gente viu lá na frente, tem muitos percalços que vamos passar, que são ruins, que a gente vai ver acontecer. Mas qual é o entendimento? É para o crescimento. Então, sempre é bom. Nunca é ruim. Entende, Andréia? Então, o que você passou, de uma certa forma, foi bom para o seu ser. Pode falar. André, só Porque eu vejo complementando, várias né? pessoas passando por várias coisas. Complementar. Só complementando, tá? O que a Rose falou, porque eu aprendi muito, né? Não é porque ela é minha esposa, mas eu aprendi muito com ela pelo lado feminino, pelo realmente os canais que as mulheres têm são extraordinários, porque eu ainda, mesmo com tudo isso que apresentava para mim, esses fenômenos, esse trabalho lá do Durandi, ainda fui muito cabeça dura, sabe? Foi muito difícil o entendimento e aceitação. Passei por situações que, se não fosse ela, se não fosse a Rose, com essa visão de se manter na integridade de situações que aconteciam no nosso dia a dia, e que ela fala, não, a gente tem que buscar a nossa versão melhor, temos que buscar pensar no positivo. Mesmo que está tudo se apresentando negativo, você tem que se pensar, você tem que estar na frequência do positivo, entendeu? Não pode se entregar. Então, assim, e muitas vezes eu, né, não tinha jeito, né? A cabeça esquentava e tal, e caía naquela frequência baixa, e acaba atraindo coisas piores, e vai só piorando, porque você, né? Então, uma das coisas para se manter um contato com nossos eus, nosso eu do futuro e tal,
é manter-se alinhado, né, nessa questão da vibração alta, né, quer dizer, no estado de graça, na gratidão, como a Rose falou, porque isso é muito importante, tá? É o primeiro passo. Outra coisa é você criar janelas temporais, janelas do tempo, e que você pode fazer todo momento que você fala assim, cara, eu quero eternizar isso aqui para mim. Você olhar o cenário, olhar aquelas nuvens, olhar o céu, olhar o que está em sua volta e falar assim, eu quero registrar tudo isso aqui, eu quero registrar o cheiro, eu quero registrar esse momento, as pessoas, essa alegria, né? E isso é uma das coisas que eu fiz muito, tá? Fiz muito mesmo. A Rose também. Então, a gente parar assim por um segundo e você registrar isso, sabe? Eu quero registrar isso tudo para que no futuro, se eu precisar voltar nesse tempo, eu tenha isso aqui como marcador do tempo. Entende? Então, mas é você misturar emoções, sentimentos, porque você sabe, o sentimento é que é o maior. A emoção é um estado momentâneo, né? Você pode estar com raiva, isso são emoções. Com raiva, com tristeza, com depressão, com tudo. Agora, sentir é o da alma. O sentimento vem da alma, vem do corpo de luz, vem da nossa verdadeira essência, entende? Então, quando nós estamos sentindo algo e registrando aquilo se torna eterno, entende? Então, é isso que eu sempre fiz, assim, é uma dica que eu quero passar para vocês, registrar esses momentos na casa ou no ambiente que você esteja e tal, e você fala, eu quero registrar isso. Aí você sente o cheiro, você sente o lugar, você marca as cores, e aí você marca aquilo ali, cria uma janela no tempo para você mesmo, entendeu? E as linhas da vida, volto a dizer, é um bom treinamento, tá? A parte intuitiva, de ver como é que você vibra mais. Como eu falei anteriormente, se você vibra mais com aqueles filetes de luz, né, o negativo, o positivo, o neutro, eu funciono melhor com a neutralidade. Então eu só conquisto as coisas quando eu estou neutro. Ou quando eu estou muito irritado, quando eu estou enfesado, quer que eu consiga. Eu conheço gente que o cara ganha dinheiro quando ele está nervoso, quando ele está com raiva, ele ganha dinheiro. Quando ele está calmo, ele falou que não ganha. Então, assim, é umas coisas muito loucas. Cada um tem uma linha, né? A gente chama de linhas temporais, né? Linhas do tempo, né? E a gente vai acessando. E aí, eu quis deixar isso bem claro para vocês, a questão do eu do futuro, o eu matricial, para entender que isso, gente, é uma vastidão de conhecimento e do que a gente realmente é, do que nós somos, entendeu? Nós somos muito mais do que tudo isso aqui, entendeu? Claro que nós estamos no processo da lagarta ainda, né? Lembrando que a Rose falou, né, Rose? Nós estamos no processo da lagarta ainda, mas a gente tem que se transformar. Vamos ganhar asas, vamos voar, vamos, sabe, chegar aonde a gente quiser chegar. E aí vamos ter outro processo, né, que o Urandir falou, que as pessoas vão se transformar. Assim que conseguir o processo transmutativo, vão se tornar seres universais. Né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Já. Então. Os seres universais seriam bem acima, né? Então, os seres universais somos nós, no futuro transmutados, né? E que nós vamos ser o quê? Os seres que vão poder atuar em várias dimensões. Porque o que nós estamos aprendendo aqui é uma plataforma que vai nos proporcionar a gente se tornar os seres universais transmutados, entendeu? Então, esse eu do futuro, ele pode ser um ser universal, entendeu? Ele pode ser o ser que vai em outras dimensões, ou vem aqui, vai lá, vai acolá, ajudar, porque imagine a gama de conhecimento que ele vai ter aprendido aqui na terceira dimensão, todo esse conhecimento de lidar com a própria energia, lidar com as emoções, transformar as emoções em vibrações, né? Transmutadas, né? Quer dizer, vibracionais, né? Energias vibracionais, né? Quando você passa por uma fase difícil e você fala, eu quero transmutar essa energia ruim que eu estou passando agora em energia vibracional, que concentre aqui no meu frontal e que seja distribuído por todas as células do meu corpo. É assim que a gente faz, né? Que a gente aprendeu em Dáquila, é isso, né? Quando você passa por uma situação difícil e que você fala, pô, eu quero transformar essa energia ruim que eu estou passando agora numa energia vibracional. Transmute toda essa energia vibracional que eu estou passando agora,
essas emoções ruins que eu estou passando em energia vibracional, e que venha se concentrar aqui no meu frontal, transmutando, e que venha agora ser distribuído para todas as células do meu corpo, ativando as minhas células, potencializando o meu DNA, transformando em luz. É isso, é um comando que você tem que dar para você mesmo. É assim que vai começando, entendeu? Você tem que controlar você, controlar a si mesmo.